Bom dia, leitores de Vida Simples. Eu sou a Débora Zanelato. Estou com a Marcela Rodrigues aqui hoje para a gente conversar sobre um assunto muito legal, muito atual e muito importante. Beleza natural e cuidados com o corpo de forma mais natural, mais conectada, né, com a gente. Bom, a Marcela, ela é jornalista, é criadora do portal A Naturalíssima, né? E nele ela compartilha, né, acho que um manifesto, né, Marcela? Da beleza natural, mais consciente e mais conectada com a nossa essência, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse conceito hoje e sobre esses cuidados naturais com o corpo, sobre receitas caseiras que a gente pode tentar fazer em casa. E quem tiver perguntas, quem se interessar por esse tema, pode deixar comentários, que a gente adora comentários, e pode mandar perguntas também, né, Marcela? Bom, Marcela, o que é então esse conceito de beleza natural que está se falando tanto e a gente... O termo beleza natural, às vezes ele acaba criando alguns mitos. Beleza natural, ele não está relacionado só a você usar menos produtos ou não usar nada, ou ter o seu cabelo como ele é. Claro que a beleza natural, ela provoca que a gente se aceite, que a gente olhe para a nossa aparência com uma gentileza e tente aceitar como a gente é. Mas, ao mesmo tempo, ela está ligada a cuidado, sim. Então, não é que eu não vou usar nada. Não é que eu não posso usar, passar, né? mas ela é quase que um ato político, um ato de economia, uma ferramenta de empoderamento, porque ela provoca que a gente faça escolhas mais corretas. E essa escolha correta, ela pode estar ligada a valores, pode estar ligada a consumo consciente, pode estar ligada a um comércio mais justo, pequeno Ou seja, empreendedor. envolve muitos aspectos, né? Não é só a minha relação com o meu cabelo, que se ele é cacheado e eu não vou passar nada. Chega a ser mais do que isso, né? O contato com quem você é de verdade. É um movimento, né? Não é um modismo, é uma urgência, porque a gente está no momento que a gente tem que fazer escolhas mais sustentáveis, a gente está no momento que a gente tem que parar de entrar no padrão de beleza e olhar mais para como a gente é, então acaba sendo um grande manifesto, né? E eu costumo dizer que a beleza natural ela não é sobre estética, ela é sobre nós mesmas. Nós mesmas mulheres, padrão, mas também para todo mundo porque senão você acaba falando, beleza natural é só consumir produto natural, e aí você sai de um padrão imposto pela sociedade, que você tem que usar aquele batom, aquelas cores, aquelas tendências, e entra num outro padrão de consumo excessivo, só que com produtos orgânicos e naturais, etc. E não é. Ou seja, cria uma outra prisão, vamos por assim, uma outra coisa que você tem que seguir. Sim, por isso que nesse momento eu acho que a gente caminha mais para um momento de beleza consciente do que só de beleza natural, porque quando a gente fala de beleza consciente, a gente tem vários alicerces pautados nisso, né? E como que foi esse contato para você, né? Como é que surgiu esse processo na sua vida? O que você aprendeu com esse movimento, né, da beleza consciente? O que isso mudou na sua própria relação com a sua beleza? Comigo mesma, né? Bom, eu já tenho um histórico, eu sou do interior do Rio, morava numa cidade chamada Barra Mansa, então é uma cidade pequena, a gente tem quintal, tem toda uma cultura mais simples ali, meu pai era da roça, tem aquela história. Então eu sempre tive horta, eu tinha horta de tempero, de ervas. Que gostoso. Então era muito comum ali no nosso âmbito falar, tô com uma dor de barriga, pega um chá. Uma vizinha tem jaborandi, jaborandi dizem que é bom pra crescer o cabelo. Então, acho que embora eu seja jovem, eu tenho 30 anos, era natural ali na minha família a gente ter essas receitinhas. Esfoliante de fubá com mel, esfoliante de açúcar com água, ou chá no cabelo. Tinha esse... Sim, e aí, enfim, eu me mudei da cidade, me tornei jornalista de beleza, fui falar de beleza tradicional, mas chegou num momento, uns 5 anos atrás, um pouco mais, que eu comecei a rever um pouco essa questão das minhas raízes, e questionar o quanto que eu precisava daquele tanto de produto que eu usava. Super da moda, super lançamento. Então eu tinha 20 e pouquinhos anos e eu já usava cosméticos, eu tinha um monte de maquiagem e não necessariamente eu sentia que eu precisava daquilo. E aí coincidiu também de querer levar uma vida mais não sustentável, eu prefiro o termo consciente aqui em São Paulo, um pouco mais natural, então foi tudo chegando de uma forma naturalmente mesmo. E aí eu entrei muito pela questão do faça você mesmo na beleza. Eu comecei a retomar aquelas receitinhas que eu fazia, comecei a comprar livro de fitoterapia, ler mais sobre o assunto, e entender por que essas receitas lá da vovó funcionam, hoje funcionam. Até hoje elas são tão disseminadas ainda, mas por quê? Elas funcionam. Então eu comecei a trazer para o meu universo, e pesquisar, e fui fazer curso de aromaterapia, entender mais um pouco para trazer isso para o meu universo. E em 2014 eu criei o blog para poder compartilhar essa história.
E de lá para cá teve um boom da beleza natural aqui no Brasil. Teve, né? Nós temos algumas feiras de produtos naturais, nos 2 últimos anos dobrou de Várias marcas novas chegando, várias né? marcas novas. Então, 5 anos atrás, eu não conhecia muito desodorante natural, por exemplo. Uhum. Então, e as poucas marcas orgânicas e veganas que tinham eram bem caras. Qual que era a saída? Fazer. Eu não tenho um esfoliante sem esfera de plástico que polui o meio ambiente, então eu vou fazer o meu. Hoje já é muito mais fácil. A gente tem batom vegano e orgânico, coisas para pele. Então, Já está se modernizando nesse aspecto. então, não necessariamente, acho que o maior desafio de aderir à beleza natural, e é isso que é o propósito do meu trabalho, que é entender que você pode ter uma rotina de beleza natural consciente onde você estiver. Você não precisa estar no interior ou no meio do mato, numa ecovila. Pode ser em São Paulo, Nova York, no Rio, e de acordo com o seu estilo. Né? Sim. Bom, quem está entrando no nosso bate-papo agora, no nosso bate-papo, nossa sala de bate-papo, a gente está conversando com a Marcela Rodrigues, do portal Naturalíssima, para falar sobre beleza consciente, sobre produtos naturais e como a gente pode ter um cuidado mais generoso, né? Pode ser generoso? Mais generoso com a gente mesmo. Você estava falando dos produtos e eu queria entender melhor o que então é um cosmético vegano, o que é um cosmético orgânico, qual é a distinção deles para os cosméticos que a gente está tão acostumado a usar, assim? Dentro desse guarda-chuva de cosméticos naturais existem alguns nichos, né? Tem o cosmético orgânico e o vegano, o não testado em animal, e tem também o artesanal, que vem no movimento aí de pequeno empreendedorismo, que vem também no movimento da volta do feito à mão, tá voltando. É importante saber que aqui no Brasil a gente não tem uma certificadora daqui que vá fazer inspeção dos produtos, de dizer o que é ou não é. Porém, nós temos alguns selos que a gente já consegue identificar no rótulo e já saber de cara o que é. A gente tem a EcoCert, que é um selo de inspeção criado na França, tem IBD, tem o selo orgânico natural de alimento. Então, por exemplo, quando eu vou comprar um produto e eu quero saber se ele é mais consciente, se ele está mais alinhado com esses valores que a gente está falando, como que eu sei? Então, eu acho que eu, pelo menos, eu sempre fico ligada nesses selos, EcoCert, IBD, orgânico e natural, porque já passou pela certificação. Uma outra questão é você ter também alguma noção de rótulo. Então, quando você começa a entrar nesse universo, você nunca mais vai conseguir olhar um produto com os mesmos olhos. Então, eu vou na bancada lá da farmácia, um produto, eu já olho os ingredientes. E não que a gente vai decorar todos aqueles nomes difíceis que não dá nem para pronunciar, mas é ter uma noção do que é um metal pesado, aí chumbo, mercúrio, sabe? Que é muito comum em batom, que é muito comum em clareador. Dá para ter uma noção. Ou seja, né, você está falando só para a gente entender melhor, você está falando de elementos que a gente tem que observar na fórmula do produto. Então, vai ter lá no rótulo ingredientes. E, por exemplo, quanto mais natural possível tiver ali, às vezes é um óleo tem que ser 100%. Os primeiros ou sem parabenos. São sempre os que têm maior quantidade. E aí tem essa questão, como no Brasil não tem uma certificadora daqui, tem muita marca muito boa, que está correta, mas que ainda não tem o selo de inspeção, porque tem uma questão de investimento, é uma questão de marcas grandes ou não. E aí tem essa questão de entender também, a gente tem que entender um pouco o que cada um é. Esses selos, por exemplo, eles dizem que um cosmético orgânico, ele tem que ter no mínimo 95% de ingredientes orgânicos no total de matéria-prima. Isso quer dizer ingredientes que venham de uma produção sem agrotóxicos, sem químicos, e até também essa questão orgânica, ela está ligada a uma questão de como que você trata o seu funcionário, como que você entrega toda a cadeia de produção, a produção justa. Então, para mim, é uma das coisas mais legais, é o cosmético orgânico. Ou seja, você pensar o produto não só com o que ele vai trazer de benefício para o seu corpo, mas como ele está enxergando o planeta de uma forma mais completa, né? A relação sustentável com os recursos, a relação justa com quem está fazendo aquilo. Sim, com quem coloca a mão ali que está fazendo, né? E tem essa questão da transparência. Tem muita marca que não tem ali produto, né? 95%, tem menos, acho que de 70%, 94%, se eu não me engano, mas que tem que dizer no rótulo que tem essa porcentagem. Então, esse produto a gente identifica muito também pela transparência. Então, tem muito produto que às vezes é sazonal e está lá 60% orgânico. Estamos trabalhando para melhorar os outros. Então, te dá informação de escolha. Então, você escolhe se você quer. E aí tem a questão do vegano, que é todo aquele produto que não é testado em animal e não tem nenhuma origem animal. Que não necessariamente ele é natural. Tem muito produto sintético que é vegano e não testado, mas não é natural.
O natural é a mesma questão dos orgânicos, tem essa porcentagem de ativos naturais, mas talvez não seja orgânico. Então tem vários detalhes. E como que a gente escolhe com tanta Com tanta variedade. opção? Qual que é a sua causa? Você é vegano? Você está mais interessado em saber nessa questão do comércio justo? É na questão natural, pelo que está colocando na sua pele e da sua saúde? Sim. Então, tenta conectar também qual que é a sua causa, o que que você acredita, o que que você procura, para ver o que que é melhor você aderir ali no momento. Ou seja, o legal é que assim, as nossas escolhas, né? Elas, às vezes, se para mim é muito importante, né? Essa própria questão do veganismo. É legal que eu possa manifestar isso na compra, inclusive, de um produto de beleza. Eu acho que isso é bem bacana, né? Você poder manifestar o teu, como você falou no começo, né? Um ato de uma certa forma político nas suas escolhas, né? Sim, não é? Eu acho que por isso que esse termo consumo consciente ele é muito mais coerente com a nossa realidade. Às vezes a gente começa a se alimentar melhor, procurar orgânicos, porque tem a questão do meio ambiente, da nossa saúde, e a gente começa a pensar, e como que eu vou comer tanto produto orgânico e vou colocar qualquer produto químico na minha pele? Tecnicamente, a pele ela não absorve assim, qualquer coisa que a gente coloca na pele. Não é tão bem simples assim, tem várias camadas, senão a gente estaria com vários problemas bem piores, né? A pele, o corpo consegue se proteger. Mas a longo prazo, tem várias questões. Então, tem produto químico, esses metais pesados que eu falei, que dá desequilíbrio endócrino, tem alergia, tem muita coisa, inclusive, que a gente tem de manifestação no nosso corpo que a gente nem sabe de onde vem e não entende diagnóstico. E a questão é que a gente não usa um batom, um shampoo, um hidratante de produto, né? É muito produto diariamente. Pensa nisso a longo prazo. Do shampoo ao batom, a máscara, é muito produto, né? E é legal falar isso da quantidade também. A beleza natural ela não propõe só uma substituição de tipos de fórmula. É uma questão também, tem gente até que fala que a beleza é minimalista, que é você repensar a quantidade do que você usa. Para que você vai ter 3 shampoos, um para cabelo seco, um para quando você volta da piscina, um para o sol, sendo que a função do shampoo é só limpar. Para que você vai ter 5 hidratantes, 2 desodorantes, vários esmaltes e várias maquiagens? É repensar também um pouco a quantidade do consumo, sabe? Pra que a gente precisa de tanto, Sim. né? Será que você precisa? E às vezes não dá tempo de usar, né? Às vezes a pessoa, sei lá, a louca da máscara, tem 10 máscaras, mas no fundo você acaba usando a mesma, não é? Porque você vai gosta de uma. Ter um gasto maior e aquilo vai virar um lixo desnecessário, muitas vezes super sintético no meio ambiente. Então, são muitos detalhes para pensar. O legal é começar, né? É o que você está propondo, né? Começar a olhar para os produtos de uma outra forma, né? Ler o rótulo, você já vai, naturalmente, você já vai passar a entender melhor dessa. E, por exemplo, o que esses cuidados que você tem observado, né? Você falou, que também é uma beleza minimalista. Então, o que você repara que nesses cuidados com produtos naturais, o que eles também trazem para a sua consciência da sua beleza? Você repara que isso ajuda a gente a se valorizar? Eu acho que o movimento Slow na beleza, ele traz uma questão muito importante que é a gente obriga a parar. Quantas vezes a gente vai ter o nosso ritual ali de passar maquiagem, arrumar o cabelo para sair para trabalhar, é tudo muito no automático. Então eu passo meu batom, eu passo meu hidratante, mas a gente perdeu o hábito de se tocar. A gente não tem tempo mais de passar o nosso hidratante facial. Não é que a gente não vai mais usar cosmético para o rosto para rejuvenescer. Mas como que você vai usar isso? Então, o cosmético natural, ele propõe que a gente tenha mais tempo, que a gente tenha mais presença, que a gente se olhe mais. Então, eu observo muito isso lá com as minhas seguidoras, nas salas de conversa também que eu faço. Às vezes as meninas falam, quero fazer um olhinho vegetal com óleo essencial para tentar cuidar da estria. E a gente sabe que estria é difícil de tirar. Então, às vezes, produto químico tira porque tem um monte de ácido. Então, a pessoa começa a usar e ela começa a se sentir mais bonita, ver que está funcionando, mas na realidade a estria ainda está ali. Mas só o fato de você começar a se tocar, começar a cuidar da sua pele, você se vê de uma maneira diferente e aquilo que era um problema, ele não some, mas ele começa a se tornar só uma questão sua. Então, você vai se cuidar para cuidar da elasticidade da sua pele, mas aquela marquinha que está ali não vai ser um grande problema para você, porque ele faz parte de você. Porque isso é legal pensar, né? Que às vezes esses produtos mais naturais, eles não vão ter uma eficácia tão imediata quanto um produto super tecnológico, que também vem carregado com muito mais química, né? Mas que, se por um lado o resultado não é tão imediato, ou talvez não se chegue, né, àquele mesmo resultado, traz esse benefício de se cuidar mais, é isso? Exato. De se tocar e de trazer uma consciência. A beleza natural ela não tem muito espaço para pressa, ela pede presença, que é o fato de você
vou passar uma máscara capilar natural no meu cabelo, então eu vou ter aquele momento de parar. E aquilo é um presente pra gente. Eu costumo dizer que é uma alta gentileza. É verdade. Às vezes, num dia, pode ser um sábado, você pode chamar as amigas, e você cria um ritual, né? Sim, E por isso que é importante ter consciência, saber o que que é, para não criar frustração. Porque sim. senão você vai comprar um produto, você vai passar e você fala, nossa, não funcionou, e vai ficar frustrada, mas não funcionou por quê? Será que tinha que funcionar naquele momento? Uhum. Às vezes a gente vem com uma carga de outro tipo de consumo, Sim. né? E precisa entender que as coisas podem funcionar de um jeito mais devagar, né? Por isso que eu indico que a transição não aconteça toda de uma vez. A ideia é que você não jogue tudo que você tem na bancada do seu lá do seu banheiro, do necessário agora, e de repente compre tudo novo, até porque isso não é nada ecológico. É, Mas começa por aquilo que faz mais sentido para você, que você usa mais, ou que você talvez acabou, possa ter um né? impacto maior no meio ambiente, por exemplo, esfoliante. Ah, é bem Esfoliante com importante. esfera de plástico, ele é um lixo que ele fica centenas de anos boiando no oceano, vira comida para peixe, mata peixe, volta para o nosso prato, para quem come peixe, e cria todo um ciclo ruim. Então, por que não começar substituindo esse produto? Comprando um esfoliante que não tem esfera de plástico ou fazendo o próprio. Ou conforme os seus produtos também vão acabando, né? Então, sei lá, acabou o meu shampoo, que não era tão legal, agora eu vou procurar uma opção mais consciente, mais Isso. sustentável. E aí, E aos poucos fazendo essa transição. exato. Né? E aí você tem um batom que você ama a cor, é daquela marca que não é natural, deixa ele para desapegar por último. É importante também que não tenha esse julgamento, nem com você, nem com o outro, né? Porque senão, de novo, né, vira mais uma ditadura para você seguir. Você Né? entra num outro padrão que vai te limitar. Uhum, muito legal. E, por exemplo, como que a gente pode inserir os cuidados na rotina, né? Então, quem se interessa pelo tema, mas ainda, né, não começou, além de trocar, né, como você está falando agora, a gente pode substituir um produto quando ele acaba. O que mais a pessoa pode fazer? Então, às vezes, já pode começar fazendo uma própria receitinha, por exemplo. Sim, eu gosto muito dessa questão do do it yourself na beleza, porque ela é como uma ferramenta para você entrar no universo natural. Eu não quero comprar de cara um desodorante, um esfoliante, um hidratante de uma marca aqui orgânica, porque eu não conheço. Por que não fazer? E traz também esse conceito genuíno de você parar, de você pegar o ingrediente. A partir do momento que você pega o ingrediente para fazer o próprio cosmético ou um chá para passar no cabelo, você nunca mais vai olhar aquele que você vai comprar de uma maneira diferente. Você vai colocar energia, vai colocar intenção. E aí esse contato com a natureza também, né? Sim. Às vezes a gente descobre, né? Por exemplo, não sei o que de camomila, não sei o que de camomila. Aí você pega a camomila, às vezes você nunca tocou, né, na camomila, e daí você tem aquele contato. Isso também faz parte desse processo, né? É um despertar dos sentidos que a gente perdeu hoje nessa corrida urbana que a gente tem, nessa rotina super corrida. De tocar, de ter um prazer sensorial, de entender que aquilo que está ali na terra e, na verdade, a natureza ela oferece em abundância tudo que a gente precisa. É para dar brilho no cabelo? É para limpar? Tem tudo. A gente precisa daquele sabonete que a gente vai passar, parece que tirou toda a hidratação natural da pele, sendo que a gente nem tá suja. A gente que vive aqui na cidade, né, vai tomar 2 banhos por dia. Não precisa de lavar seu cabelo toda hora com vários shampoos. Então, essa coisa do natural, que vem ali às vezes que tá na nossa dispensa, ele faz a gente ter um olhar muito diferente também. E não que isso vai substituir, que você nunca mais vai comprar. A ideia não é essa. A ideia é só que você se empodere disso que a natureza oferece para criar momentos de day spa, para criar um momento de reconexão com a natureza. E a gente sabe que o contato com a natureza energiza. Ela relaxa, isso já é científico, e ela faz a gente ter uma autogentileza também. De novo, eu gosto muito dessa palavra. Autogentileza, né? Porque é bem a essência da beleza natural, sabe? Não é você usar um produto para você ser o que você não é, sem nem saber que você quer ser essa coisa, mas porque é como se fosse um presente, um carinho. Não é tipo passar uma máscara no cabelo para ele ser o perfeito da capa da revista, mas é para ele ser bonito naquilo que ele pode ser. Sim, e você tocar a sua pele como se fosse um carinho. Quanto tempo você que está assistindo, né, não toca a sua pele com carinho e a gente sente a nossa textura? Às vezes a sua textura da pele tá boa, você não precisa de usar nada. E o que eu vejo muito também quando você fala de autogentileza, é tentar olhar pra gente com mais gentileza, com os nossos defeitos também, porque defeitos, né? Porque a gente sempre olha procurando defeitos. Que no fundo, muitas vezes são só características nossas, né? Então, nossa, meu cabelo tá com essas ondas.
é uma característica. Por que que eu acho que é defeito? Ou por que que é feio, Sim, não é? eu já É tive pensar esse nisso momento também, né? que meu cabelo é ondulado, liso aqui na frente, e eu tinha um momento lá no final da adolescência que eu passava chapinha no Ah, todo, cabelo. Quem teve a nunca, né? ditadura da chapinha, né? Do alisamento. Então Enfim. tem acho que vem também de carona nesse movimento de se libertar do natural enquanto ser você mesmo. Aham, E aí você escolhe como você vai ser você mesmo, né? sim. Aí eu posso deixar meu cabelo liso no dia que eu quiser, eu posso deixar Sim. ele ondulado no dia que eu quiser. É ter essa liberdade de Uhum. ser você mesmo, que e pode ser com o cabelo liso, pode ser com o cabelo ondulado, meio que Sim. por aí. E aí quando você não tem julgamento, Aham. você segue o que você quer sem se preocupar. Uhum. Gente, a gente está falando sobre beleza natural, sobre cuidados com o corpo. Quem entrou agora, depois quando esse vídeo for publicado, pode acompanhar desde o comecinho a nossa conversa. Pode deixar Uhum. comentários também, pode deixar perguntas que a Marcela responde. Sim. E, Marcela, eu queria falar agora sobre receitinhas. Você falou que a Uhum. gente tem muitas coisas legais na nossa despensa de casa que dá para Isso. trabalhar com elas. O que que você sugere assim para quem quer experimentar e o que que a pessoa também precisa saber quando ela pretende ou quando ela Uhum. decide fazer algum cosmético em casa? Quando você coloca uma coisa na sua pele, não é porque é natural que ele não vai te dar alergia nenhuma reação. É um alimento. Então, se você tem alergia a chá de canela, tem muita gente que usa chá de canela para dar brilho no cabelo, mas se você tem alergia a A consumir canela, canela, né? passa longe da canela. Então, é legal que a beleza natural ela traz essa observação também Do das corpo, reações do né? nosso corpo. Então, tem que ter, testa no braço, percebe o que você tem de alergia e começa sempre por aquilo que é seguro e que não vai dar, que vai ter um efeito meio que imediato, Que tipo você já sabe, esfoliar a né? pele, dar brilho no cabelo, coisa simples. Legal. Porque a cosmética natural ela é complexa, sim, para você fazer. A gente vê que tem muita marca artesanal hoje, tem muitos pequenos empreendedores, Uhum. produtores, né, fazendo cosméticos artesanais, tem toda uma técnica. Sim. O sabonete natural não é só fazer uma mistura e colocar ali no molde, né? Uhum. Por exemplo, essa questão que você até falou da alergia, né? Eu li um pouco sobre o que você falou sobre isso, você dizendo que até a aveia, por exemplo, se a pessoa tem alergia ao glúten, a aveia aqui no Sim. Brasil tem glúten, então a pessoa pode passar no rosto e ter alergia. Então Uhum. não é para pensar, ai, nossa, essas coisas não são para mim, mas é também para Uhum. despertar para esse cuidado de que você tem que olhar para o seu corpo também, né? Sim. Então, E não é escolher aquilo que. exato, porque se a pessoa vai aderir a uma dessas coisas de maneira ali muito afobada, sem entender o que Uhum. que é o movimento, o que que é melhor para ela vai usar, pode ser que dê errado, fique frustrada E vai falar, ah, isso não e serve. esqueça. E é o que Uhum. acontece às vezes, né, quando a gente vai adotar alguma coisa. Por isso que tem que ter muita informação e entender Uhum. o que que é o DNA genuíno da beleza natural, né? Porque Uhum. senão a gente fica frustrado e abandona. E abandona uma coisa que poderia trazer muito conhecimento, Sim. né? Muita Uhum. consciência. Mesmo que seja aos pouquinhos. Por exemplo, o que que você trouxe hoje para a gente Então, eu ver? trouxe alguns ingredientes que, que formam, na verdade, o desodorante natural que eu uso, Ah, que eu acho que é um item legal. muito legal de fazer. Primeiro que ele é fácil, ele é Uhum. feito com ingredientes acessíveis e ele tem muito impacto na nossa saúde, na observação do nosso corpo e no meio ambiente. Porque a gente está tão acostumado a usar aqueles desodorantes antitranspirantes que tem Sim. alumínio na fórmula, dizem que Uhum. alumínio faz super mal, né? Marcelo? Tem várias pesquisas que dizem que sim, outras que dizem que não, mas mais do que isso, não vou nem entrar nesse âmbito, Aham. quem disse que a gente não pode transpirar? Não é o É. fato de transpirar que cria um cheiro ruim e Uhum. cria o odor. É o fato de que a gente transpirando, às vezes está ali um ambiente na axila propício para a proliferação de bactéria e cria um cheiro ruim. Então não é Uhum. parando de transpirar que a gente vai resolver o problema. E transpirar, se o nosso corpo transpira, É. talvez ele tenha que transpirar. Então, o ideal com algumas formas naturais é que a gente crie um ambiente não favorável para as bactérias, Ah, né? legal. Então Ou eu trouxe seja, né? alguns. Transpirar não vira o maior problema do mundo, Não, né? tudo bem suar e funciona. Ah, E que às vezes legal. tem um processo do corpo acostumar. E quando a gente transpira também, comigo foi assim, eu comecei a Uhum. observar que às vezes o meu odor fica diferente pelo que eu comi, por algum Sim. estresse, pelo calor, e a gente vai se conhecendo muito mais. Ou seja, o odor pode ser uma ferramenta para a gente conhecer melhor o nosso Sim. corpo ou o que a gente está vivendo. Uhum. Muito E aí legal. a questão do tem um impacto ambiental, porque quando a gente faz é praticamente zero lixo. É Eu uso verdade. um recipiente de vidro que pode ser reciclado. Depois, quando acabou o restinho, eu vou lavar aquilo, é tudo biodegradável, não vai ficar Aham. nada sintético no solo, nos Uhum. oceanos. Tá. Tem essa questão. E também tem uma questão de empoderamento e de liberdade de consumo. Ah, eu não posso nesse momento comprar essa marca aqui, orgânica, natural, mas ela é um pouco cara. Eu não posso no momento, talvez. Aham. Sei Mas você lá. pode Ou fazer. você está numa viagem e não consegue ir comprar naquele lugar.
E aí você pode fazer, então te dá liberdade. Uhum. Tem esqueci o nome dela agora, mas aquela menina que é americana, que tem o Trashes for Toasters, sabe? Sim, Ela fala um pouco isso, que ela gosta de fazer os produtos dela e ela fala que as pessoas reclamam que elas vão perder muito tempo fazendo. Ela fala, o tempo que eu demoraria para sair da minha casa, para ir num supermercado, para ir numa farmácia, comprar um desodorante e voltar, uhum. eu com os ingredientes em casa faço muito mais depressa, Sim, né? e essa questão do tempo, não é que a gente vai parar para fazer tudo. Eu compro, É. acho que 80% das minhas coisas. Mas quais que são mais interessantes para mim fazer? Qual que tem um impacto na minha saúde? Uhum. Então, escolha poucas coisas para fazer, mas se doa para aquele momento, para que seja um momento relax para você. Não precisa de fazer tudo, De né? novo, né? Não é para vir com essa carga do tenho que, né? Tenho que fazer Sim, agora todos os meus produtos. exato. É como na questão da alimentação. Quando a gente faz a nossa própria comida, a gente não coloca afeto, não tem uma questão ali de saber. A Uhum. gente escolhe os ingredientes com muito mais qualidade, a gente faz Sim, muito melhor para que aquilo fique incrível para mim, ou para minha família, ou para as minhas amigas. é verdade. É o mesmo Mesma conceito. lógica, né? A gente vai ter muito mais carinho com isso daqui do que comprar, Do que comprar, é talvez. Mas verdade. eu compro. Tem mês que eu uso o que eu faço. Tem meses que eu compro de marcas que eu compactuo com os valores dela. Sim. E como que a gente pode fazer um desodorante? Então, Você eu trouxe os trouxe produtos alguns pra gente olhar. ingredientes para mostrar um pouquinho um tutorial do que é. Vamos lá. Todos esses ingredientes, eles têm potencial bactericida e antifúngica. Então, são ingredientes que juntos eles vão criar um ambiente completamente desfavorável para as bactérias. E é Ou muito legal seja, também para quem tem ascético. alergia, depila e tal. Então, aqui a gente tem o óleo de coco. Eu uso óleo de babaçu, é um óleo mais acessível, de valor menor, mas que tem as mesmas propriedades, muito parecidas. Que é o óleo de coco, né? Isso. Tem também Esse é o bicarbonato. bicarbonato de sódio. Quem tem alergia a Mistura. bicarbonato tem que colocar bem pouquinho ou não colocar nada. O óleo de coco com óleos essenciais já resolve bem. Aqui tem, desculpa, esse daqui é a farinha de araruta que ajuda Araruta, é na verdade. textura. E o Aham. bicarbonato aqui, É o branquinho, mais o branquinho. branquinho. E aí também óleos essenciais. Eu uso lavanda. Bom, o melaleuca é um óleo que tem esse potencial contra bactérias muito grande, tanto que ele é um óleo que a gente pode usar no dia a dia para evitar contágio de bactéria, de gripe. Lavanda tem um cheirinho legal, que aí equilibra um pouco esse cheiro muito herbal, para quem não É gosta. muito herbal, melaleuca, né? Então, como que a gente faz? Aqui tá um pouco frio, né? Então, é ideal que ele seja um pouquinho mais líquido e a gente derrete em Esquente um pouco banho-maria, o não óleo no de coco, né? micro-ondas. Isso. Tá. E aí a gente coloca aqui nesse vidrinho, que é 50 ml, uma colher, pontinha da colher de café, né? Vai que tem alguém que tem alergia, alguma coisa assim, Tá. ao Da farinha de... bicarbonato Não, e esse é araruta, né? araruta, tá. que é para ajudar na textura, e a mesma quantidade do bicarbonato de sódio. Quem tem alergia a bicarbonato e sabe, é melhor não usar. Quem não sabe, às vezes é uma questão de manifestação. Se você se cortou depilando, ele pode dar alguma reaçãozinha ou não. Então, comigo, tem meses que eu coloco, tem meses que eu não coloco. Tá. Dá para ir observando. Eu acho que ele faz muita diferença nessa questão de funcionalidade da questão do odor. Aham. Então, você vai precisar o quê? De um pote. Você mistura em um pote só e depois transfere? Ou Então, você já pode você fazer pode num pote? comprar potinhos assim, em casa de produtos naturais, que é de Tá. vidro, nunca de plástico, até pra gente ter essa questão Legal. de tentar reduzir o lixo. Ou, por exemplo, isso daqui é um potinho de cosmético de vidro que eu usei, esterilizei com água fervente e tô reutilizando. Reutilizando. Boa, boa. Né? Vidro é sempre melhor. E aí, o que eu faço? Normalmente, no próprio pote que eu vou fazer, se ele é um pouquinho maior, esse daqui não é tão interessante, eu derreto, coloco o bicarbonato e a farinha de araruta, e aí eu coloco 8 gotinhas do óleo essencial de melaleuca. Tem que ser essencial, né, Marcelo? Sempre óleo essencial. Essência não é óleo essencial. Essência não é óleo essencial. As pessoas confundem. Essência normalmente tem matéria-prima sintética, pode dar alergia e não tem todo o potencial que a gente vai querer. Do produto, Óleo né? essencial tem que ter um pouquinho de conhecimento também. Óleo essencial, ele é simples de usar, ele é muito generoso ali com a nossa pele, mas não pode ser em excesso. Então, eu indico essas gotinhas aqui, que é o mínimo. Às vezes no meu eu até coloco um pouco mais, mas aí eu tenho uma tabela de porcentagem, etc. Sim. Isso daqui não dá problema nenhum. Tá, esse é E um são valor óleos seguro para todo mundo. E o óleo essencial nunca deixar pingar direto na pele. É sempre diluído em óleo vegetal. Nesse caso, o óleo de coco é um óleo 100% vegetal. Tá, entendi. E tentar ver essa questão da procedência. Tem uma pergunta?
as pessoas estão pedindo para listar os legal. ingredientes para elas conseguirem seguir o passo a passo. Tá, então os ingredientes que a gente vai precisar primeiro é o óleo de coco. Óleo de coco ou óleo de babaçu, que também dá para encontrar em casa de produtos naturais. Ele tem a mesma textura, talvez um pouquinho mais begezinho, mas ele tem o mesmo potencial. É legal falar que o óleo de coco, por exemplo, hoje ele tá mais denso, porque tá frio. Sim. No calor, ele vai ficar mais líquido. Então, por exemplo, no calor, talvez você não precise derreter ele em banho-maria, né? Sim. E o óleo de babaçu, ele é interessante também porque ele tem um aroma um pouco mais suave do que esse de coco. Tá. Eu amo o cheiro de óleo de coco. Tem gente que não gosta, então é uma dica. Tá, então, o primeiro ingrediente é o óleo de coco ou óleo de babaçu. Depois é a farinha de araruta. Farinha de araruta. Pode ser uma colherzinha de café para essa quantidade. Depois eu falo as quantidades. Depois a farinha, o bicarbonato de sódio. Uma colherzinha de café bem rasa ou meia dela do bicarbonato de sódio. Lembrando que eu gosto muito de usar porque ele aumenta esse potencial. Tá. Desodorante. Mas se você acha que pode dar alguma reação, não usa ou vai testando. Não vai dar nada que crie um super problema. Acho que vale também sentindo que o nosso corpo, como o nosso corpo reage. Óleo essencial de melaleuca ou tea tree. O tea tree. Óleo essencial de lavanda. Então, 8 gotas do melaleuca e umas 8 gotinhas ou 5 do lavanda. Então, são só 5 ingredientes. Isso. E aí, se você vê que o cheiro ficou muito herbal, dá pra ir controlando. Coloca um pouco menos do melaleuca, um pouquinho mais de lavanda. Que é mais floral, né? Isso. Claro. E como ele vai estar líquido, você mistura sempre com uma espátula nova. Tem que ter muito cuidado também. Quando eu tô em casa, às vezes eu gosto até de colocar uma luva, lavar bem as mãos, colocar um gel antisséptico, ter esse cuidado com a higiene. Isso daqui é uma espátula descartável. Então você mexe, fecha, e quando ele tá líquido, para misturar melhor ainda os óleos essenciais, balança por alguns segundos. Fica uns 10 segundos balançando e deixa ele descansar. Num lugar estático, descansar, porque ele vai endurecer naturalmente e aí ele vai ficar com essa textura. Esse daqui, por exemplo, não é óleo de coco, é óleo de babaçu. Então ele tem um tom ele tem uma pouquinho diferente. Ai, tô pondo a mão no seu Pode colocar. Ai, que gostoso. Então, É bem ele cheiroso. fica bem retinho, assim, bonitinho de usar. Aí você tem que deixar ele por um tempo lá descansando? Não. Tipo, de um dia pro outro já tá bom. Não, você balança bastante óleo essencial e deixa um tempinho ele para os ingredientes fazerem essa junção. Entendi. Quando tá muito calor líquido, eu costumo colocar num saquinho vedado e deixo na geladeira. E depois tiro, porque eu gosto de levar na mochila da academia, levo em viagem. Sim. Faço isso. Porque você pode repassar, né? Isso que é legal. Você também entender que às vezes o desodorante antitranspirante que vai durar por 24 horas, esse não vai, mas você pode reaplicar, né? Durante não vai, o dia. e tudo bem. Né? Você reaplica, né? Que coisa natural vai te deixar não transpirar durante 24 horas? Não, né, também. gente? Tem alguma coisa... Eu trouxe o óleo de coco nesse potinho, mas eu gosto, vou dar essa dica, de fazer sempre desodorante nesse potinho pequenininho. Porque a gente fica abrindo tanto, sabe? Que eu acho que fica mais higiênico, ele acaba mais rápido e te permite fazer uma fórmula nova mais rápido. E fácil de levar na bolsa, passar. Eu tento nunca usar potinho maior que esse. Legal, isso aí. Tem alguma pergunta? As pessoas estão perguntando onde encontrar cada um. Legal. Bom, óleo de coco é o mesmo óleo de coco que a gente consome. Normalmente eu compro, às vezes eu divido o potinho. Isso eu vou usar para funções culinárias, o outro eu vou usar para mercado tem óleo de coco, né? É o mesmo em casas naturais. E depois eu posso falar outras funções cosméticas também do óleo de coco. Legal, vou perguntar. Que é um canivete suíço da cosmética natural. Então, mercados, casas de produtos naturais. Bicarbonato, onde também no supermercado, na parte de tempero ali sempre tem, né? Farinha de araruta, a mesma coisa. E óleo essencial. Em casa de produtos naturais, sempre pensar, é óleo essencial mesmo? É essência? Essência não, é sintética. Então tem que ser óleo essencial. Procurar marcas legais, então pesquisa sobre isso. E em próprios sites de marcas de produtos naturais. Né? Perfumaria às vezes tem? Então, perfumaria costuma, às vezes, ter essência óleo essencial. Então, eu acho que confunde um pouco. Entendi. Então, procurar mais casas de produtos naturais para encontrar os óleos que vai ser talvez mais seguro, né? Isso. Tem mais uma pergunta sobre óleo? Então tá. Bom, quem tiver alguma dúvida também, pode deixar nos comentários, que a Marcela depois vai lá responder. Bom, o óleo de coco também, posso falar? Pode. Porque ele é o canivete suíço. Eu costumo dizer que é o canivete suíço da cosmética natural, consciente. Por quê? Ele tem muitas funções. Eu costumo fazer uma equitação no cabelo, então eu passo a noite óleo de coco no cabelo, deixo bem molhado, durmo e no outro dia eu lavo.
Então ele tem um potencial hidratante de repor a hidratação natural do cabelo, repor a umidade muito grande. Eu adoro, e até para quem tem cabelo cacheado, tá fazendo transição, ele é muito legal. Para transição capilar, gente que alisou o cabelo por muito tempo, tá com, Isso. né, passando por esse processo de deixar o cabelo cacheado de novo. Para quem tá nesse processo de fazer transição de produto muito industrial, químico de cabelo para produtos mais naturais, que o cabelo sente também, tem esse processo de Às acostumar. vezes a pessoa pensa, meu cabelo Exato. gostou. Eu acho legal porque ele hidrata bastante. Então, no pós-sol, eu passo no corpo, no rosto. Depois que você tomou muito sol, você pode passar óleo de Para coco no rosto. hidratar, mas não com muita frequência, porque aí ele pode deixar um pouco oleoso. Para tirar maquiagem também, eu acho ótimo. Então, se é uma maquiagem pesada, máscara de cílios que enche muito, eu uso para tirar maquiagem. Hidratar a cutícula. Bom também. Você pode até ter, tipo, um potinho bem pequenininho com um pouquinho de óleo de coco para andar com ele na bolsa? Pode sim, pode. Hidratar lábios. Então tem uma série de coisas que dá pra fazer com óleo de coco. E o legal é isso. Sujou com alguma coisa de cosmético natural, não tem problema encostar no rosto, passar, porque tudo... Então sujou a mão, passa um pouquinho no cabelo. E você gosta do óleo de coco tanto para o cabelo como para a pele? Para fazer o desodorante, tem mais? Para passar na unha? Acho que basicamente são esses. Para comer, bem lembrado. Eu amo óleo de coco, então normalmente se eu tô fazendo alguma coisa, já passa na mão. Você tá fazendo na cozinha, já passa. Mas para tirar maquiagem é ótimo. Nossa, boa dica. Marcela, você também comentou um pouquinho sobre rituais de beleza, né? Que nem fazer um desodorante já é um ritual, de uma certa forma já é um ritual, né? Como que você vê os rituais de beleza? Tipo, você pegar um periodinho do dia para fazer uma massagem ou para hidratar o cabelo. O que você vê de bacana nesses rituais e como a gente pode integrar isso na nossa rotina? Legal. Essa é uma das vantagens da beleza consciente, todos esses movimentos, né, slow, que é a gente perder um pouco o hábito ancestral de ritualizar os nossos momentos de beleza. Então, eu tô ali na pressa, vou passar a maquiagem que tem, vou tomar um banho, vou passar meu creme, vou sair, e não paro para pensar. E quando você ritualiza, você tem presença, né, que é presença de focar, você relaxa e você tem aquele momento de se olhar, de olhar para sua pele, de relaxar, de ter um momento só para você. Então, para criar esse clima de ritual, além de eu costumo não necessariamente só usar produtos que eu vou fazer na minha casa. Pode ter, inclusive, óleos de automassagem que eu comprei pronto. Ou uma máscara capilar que eu comprei pronta de uma marca que me traga confiança. Mas eu vou criar aquele momento, eu vou tirar um momento só para mim, para fazer com calma e com atenção também. Então eu gosto de colocar músicas legais, músicas calmas ou alegres. Você tem uma trilha no Spotify, né? Eu tenho uma trilha A Naturalíssima lá no Spotify, que eu tô começando a fazer ainda. Porque as pessoas acabam pedindo muito, porque eu gosto muito de ouvir músicas que tem a ver com o feminino, música que tem a ver com água, porque tem uma questão das nossas águas internas, que tem essa questão da feminilidade. Eu gosto de dançar, porque é uma coisa que desperta a essência feminina também. E quando eu falo de essência feminina, não é ser mulherzinha, a roda, essa coisa. É o nosso potencial feminino de ter paciência, de ter autoestima. E dançar desperta essa questão de autoestima. Sim, e aí cria um ambiente confortável. Eu gosto de colocar vela para dar uma esquentadinha na hora no frio. Óleo essencial, eu sempre tomo um banho antes. Então eu pingo gotinha de óleo essencial de lavanda, que tem potencial relaxante, ou gerânio, que é o óleo essencial do feminino, que tem até... Ele tem potencial em questões físicas de cuidar da feminilidade, de equilibrar o hormônio feminino, mas também tem uma questão sutil de fazer a gente ter mais autoestima também, de ter essa questão de cura de autoestima. Pingo no cantinho do box, faço tipo uma sauninha, então é gostoso. Então o próprio vapor ali da água. E planta, né? A gente tá tão às vezes longe da planta, eu moro em apartamento, por exemplo. Longe da natureza, né? Então se você coloca um vasinho de planta, flores ali, além de ser bonito para os olhos e encantar, traz essa energia, sabe? Então você vai criando, né? Desliga o celular também. Vamos tentar importante. desacelerar um pouco. E tem essa coisa de desacelerar, ritualizar e ter E aos poucos a gente vai trazendo essa consciência maior. Eu arrisco dizer que a gente vai ficar mais satisfeito, né? Com a gente mesmo, né? Vai encontrar menos... a gente vai ficar menos ansiosa com resultados. E acho que a gente se empodera do que a gente tem para usar, sem depender do que uma sociedade vai dizer que a gente deve fazer ou não. Né? E se olhar de uma maneira menos julgadora, né? Mais generosa. A gente fala muito do julgamento com o outro, mas tem um julgamento com nós mesmas enquanto comportamento, enquanto aparência. O que a gente tem que ser como mulher, né? Sim.
Nossa, isso é muito forte. E fora que é super divertido, então, ou eu faço sozinha, mas é muito legal também chamar uma amiga. Legal. Tipo, a tarde das amigas, né? Por E que aí não, né? tem um resgate ancestral. A gente está no momento também de resgatar a ancestralidade. Essa questão do feito à mão, na Uhum. comida, nos objetos, Tem em muito a ver casa, com isso, tem né? muito a ver com esse resgate das habilidades manuais. Então tem essa pegada. Tem mais esse além. Uhum. Bom, gente, a gente conversou com a Marcela. Marcela, queria que você ficasse mais. Bom, eu queria que. Olha só. Eu ia falar. Detalhe. O que é isso aqui que você trouxe? Isso daqui é um disquinho de crochê. Quem sabe fazer crochê também, que é outro movimento que está muito forte dentro desse mood feito à mão. É um disquinho de crochê de algodão cru natural, então ele não tem corantes químicos, etc. Que eu uso muito para tirar maquiagem também. Então eu passo óleo de coco aqui. Então eu passo óleo de coco e vou tirando com a minha pele. Então ele tem um toque macio. Sim. E é muito legal para redução de lixo na rotina de beleza. Porque aqui você vai lavar e vai secar e vai pra usar de novo. Isso, ao invés de eu de ficar novo, comprando um monte de algodão e criar um lixo desnecessário, o disquinho de crochê é reutilizável super e sério. funciona até melhor. Porque, por exemplo, eu gosto muito de fazer máscara de argila. Então, ela fica durinha, né? Então, ao invés de tirar com o algodão esfregando a pele, eu uso o disquinho de crochê. Que essa textura dele já facilita para tirar a Isso. E argila nessa assim. jornada de tentação um pouco mais consciente, eu já reduzo muitos lixos. Porque quantos disquinhos de algodão você vai precisar para tirar? Sim. Né? Sim. Muito legal a dica, gente. Quem souber ou quem tiver quem faça, eu já tenho uma pessoa para quem eu pedir. Que ótimo. Para fazer isso aqui para mim, que eu não sei fazer crochê. Mas muito boa dica também, Marcela. Então, bom, pequenas coisas, né? A gente não falou de nada muito complexo, de nada muito caro, de nada inacessível, né? São produtos que a gente encontra. Talvez você não encontrar tão pertinho de casa, né? Vale a pena, às vezes, você despender um pouquinho de tempo para encontrar uma casa de produtos naturais e entrar até mais em contato com isso, né? Então, tem uma dica legal de desodorante. Quem pegou a conversa no meio do caminho, daqui a pouco esse vídeo vai ficar disponível do começo ao fim, então pode voltar e assistir de novo se ficou com alguma dúvida. Pode escrever para a Marcela, né, Marcela? Pode. Onde o pessoal te encontra? Tem o site, que é o anaturalissima.com.br, tem um A na frente, então é anaturalissima. O Instagram também é anaturalissima. E lá tem os contatos todos também, que normalmente a gente cria uma rede para tirar essas dúvidas do que fazer. Lá no site tem também alguns guias de como identificar os cosméticos naturais, como fazer essa transição de uma maneira prática, sem entrar no outro padrão. E eu costumo dizer que é sempre um caminho sem volta. Você pôs o pezinho na beleza natural, você sempre vai olhar de forma diferente. Legal. Então, bom, a gente espera que vocês tenham gostado dessa live. Se você gostou, comente, compartilhe, divida com mais gente. E que a gente possa se tornar mais consciente da nossa beleza, né, Marcela? Isso aí, muito legal. Obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Tchau.